as luzes piscando e o elevador parado entre 2 andares. Ficamos nos escorando por alguns segundos sem entender. Eu apertei todos os botões de uma vez, como se isso fosse fazer algum milagre. Ele se aproximou, pegou o interfone, tentou chamar a portaria, mas não tinha sinal. Droga! Ele murmurou, coçando a nuca. Parece que a gente tá preso. Maravilha! Falei já sentindo o calor subir. Isso só podia acontecer comigo hoje. Ele se encostou na parede oposta, cruzando os braços e tentou puxar conversa. Eu sou Rafael. Clara, respondi sem muita paciência. Ficamos em silêncio de novo. Aquela situação surreal parecia saída de filme. E como se não bastasse, o ar começou a ficar mais pesado. Aqueles elevadores antigos não tinham ventilação automática. E lá estávamos nós, presos no escuro parcial, com o calor subindo e o tempo passando devagar. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias de Amor e Paixão. Se você tem uma história de amor, paixão, um encontro inesquecível, um relato apimentado que deseja compartilhar aqui com a gente, escreve tudo, me manda por e-mail, deixo sempre o e-mail da gente aqui na descrição de cada vídeo. E se a sua história for aprovada, em breve ela estará aqui também, tá bom? E eu quero aproveitar e te pedir para ajudar nossa família a crescer. Curta nossos vídeos, compartilhe as histórias, se inscreva no canal e esteja aqui todas as quintas-feiras às 19 horas para acompanhar os próximos relatos, tá bom? Então é isso, vamos à história de hoje. O que era para ser apenas um contratempo virou um daqueles encontros que viram lembrança eterna. Já era noite quando entrei naquele prédio comercial quase vazio. Tinha ido buscar uns documentos que eu tinha esquecido no escritório, coisa rápida, coisa boba. O relógio marcava quase 11 da noite e eu só pensava em chegar em casa, tomar um banho e deitar. Estava exausta, o dia tinha sido puxado e minha cabeça parecia um tambor de escola de samba. Entrei no elevador do 12º andar sem dar muita atenção. Pressionei o botão do térreo e me encostei na parede de aço escovado. Foi aí que ele entrou. Eu reparei logo, não tem como não notar alguém assim. Alto, uns 30 e poucos anos, camisa branca dobrada nos cotovelos, mochila jogada no ombro e um cheiro amadeirado que invadiu aquele cubículo como se quisesse ficar. Ele deu aquele sorrisinho de canto educado e eu retribuí meio sem jeito. Não costumo prestar muita atenção em desconhecidos, mas ali, sei lá, tinha algo no jeito dele. O elevador começou a descer, tudo normal, até o 8º andar. Foi ali que deu um baque. Primeiro, uma leve tremedeira, depois um tranco seco e então silêncio. As luzes piscando e o elevador parado entre 2 andares. Ficamos nos escorando por alguns segundos sem entender. Eu apertei todos os botões de uma vez, como se isso fosse fazer algum milagre. Ele se aproximou, pegou o interfone, tentou chamar a portaria, mas não tinha sinal. Droga! Ele murmurou, coçando a nuca. Parece que a gente tá preso. Maravilha! Falei já sentindo o calor subir. Isso só podia acontecer comigo hoje. Ele se encostou na parede oposta, cruzando os braços e tentou puxar conversa. Eu sou Rafael. Clara, respondi sem muita paciência. Ficamos em silêncio de novo. Aquela situação surreal parecia saída de filme. E como se não bastasse, o ar começou a ficar mais pesado. Aqueles elevadores antigos não tinham ventilação automática e lá estávamos nós, presos no escuro parcial, com o calor subindo e o tempo passando devagar. Os minutos foram virando horas. A gente tentou de tudo: gritar,
Bater na porta, ligar no celular, nada funcionava. A recepção devia estar vazia por essa hora. Lá pelas 2 da manhã, já sentados no chão, a tensão tinha dado lugar à resignação. "Você trabalha aqui no prédio?" Ele perguntou, tentando quebrar o tédio. "Trabalho sim, no escritório de advocacia. E você?" "Sou arquiteto, estudo no 9º. Já nos cruzamos antes?" "Acho que não. E olha que eu notaria." Ele disse com um tom meio brincalhão, mas não passou batido. O jeito como me olhava já tinha mudado. Não era só curiosidade. Tinha aquele brilho no olhar que a gente reconhece quando sabe que o outro está prestando atenção. A conversa foi indo. A gente falou da vida, dos perrengues do trabalho, das desilusões amorosas. Uma hora ele contou que tinha acabado de sair de um namoro de anos. Eu contei de um rolo mal resolvido. A gente ria de algumas histórias, dividia silêncios em outras. O calor nos fez tirar os sapatos, depois os casacos. E assim fomos ficando mais à vontade. O tempo e a situação foram apagando a formalidade. Já éramos 2 estranhos que, por força do destino, estavam dividindo um cubículo metálico numa madrugada abafada, contando segredos que talvez não contássemos a ninguém no mundo lá fora. Foi num desses silêncios longos que aconteceu. Eu estava encostada no canto do elevador, cabeça apoiada na parede, ele sentado perto de mim, com as pernas quase tocando as minhas. O olhar dele me encontrou de novo, só que dessa vez demorou mais para desviar. "Você tem um jeito forte", ele disse, "mas acho que tem um lado doce escondido aí." Sorri. Aquilo me pegou de jeito. "Engraçado, você parece todo seguro, mas tem alguma coisa nos seus olhos que denuncia insegurança." Ele se aproximou, devagar, como se testasse a minha reação. A respiração dele se misturava com a minha. Não houve nenhum movimento brusco, só a proximidade crescendo, o calor entre nós aumentando, como se o elevador fosse uma panela de pressão e alguém tivesse esquecido de desligar o fogo. "Se a gente fosse se ver de novo lá fora", ele murmurou, "você me daria uma chance de descobrir seu lado doce?" Eu devia ter dito algo, rido, mudado de assunto, mas fiquei ali, olhando para ele e sentindo o meu coração bater no mesmo ritmo que o silêncio ao redor. Foi ele quem encurtou a distância. O toque dele foi leve, como se ainda perguntasse com os lábios se podia. E quando me beijou, não teve pressa. Era um beijo daqueles que começam com dúvida e viram certeza. Aquele beijo mexeu comigo de um jeito difícil de explicar. Não era só o momento, a madrugada abafada, o isolamento, o cansaço. Era ele, o jeito como me olhava, como tocava de leve o canto da minha boca com os dedos depois do beijo, como se quisesse decorar cada detalhe. A gente se afastou por um segundo, respirando fundo. Um silêncio se instalou de novo, mas agora era outro tipo de silêncio, era denso, cheio de coisa não dita. Eu sentia o corpo inteiro em alerta, e ele também. Nossos olhares falavam mais que qualquer palavra, e já não tinha muito o que pensar. Estávamos ali, 2 adultos, presos no elevador a noite inteira, sentindo uma vontade absurda de se descobrir. "Isso é loucura, né?" Sussurrei, mesmo sabendo que não era um aviso, era quase um convite. "Pode ser", ele respondeu com aquele sorrisinho torto de novo. "Mas tem coisas que a gente não controla." O segundo beijo foi mais urgente, mais quente. A mão dele deslizou devagar pela minha cintura, respeitando cada movimento meu, como se o corpo dele estivesse esperando o meu dar o próximo passo. E deu. Eu me aproximei, minhas pernas quase entre as dele. Os beijos agora vinham com pequenas mordidas, com suspiros contidos, com dedos que buscavam pele sob a roupa. Ele me segurava como se quisesse me manter ali, mas ainda deixava espaço para eu decidir. Isso me dava ainda mais vontade de ficar.
O tempo tinha parado. Não existia madrugada, elevador, prédio vazio. Só aquele pequeno espaço entre nossos corpos que ia diminuindo a cada toque, a cada palavra dita no ouvido, a cada olhar mais carregado. Nossos movimentos eram lentos, mas decididos. A tensão não explodia de uma vez. Ela se construía camada por camada, como se a gente estivesse saboreando cada segundo daquilo, quase num desafio de ver quem aguentava mais antes de se entregar de vez. A roupa não saiu de uma vez. Não houve pressa. A gente descobria o outro aos poucos, como se tivesse o tempo todo do mundo. E ali dentro, naquela madrugada, tínhamos mesmo. Cada botão aberto, cada dobra de tecido afastada com cuidado, fazia a pele arrepiar com aquele contato. O calor subia mais. E mesmo com pouco espaço, a gente achava aquele jeito. Ele me encostou na parede fria do elevador e o contraste com o calor do corpo dele me fez fechar os olhos por um segundo. A respiração dele na minha nuca era quente e ritmada, e o toque dele, nossa, era preciso, como se já conhecesse meu corpo, como se soubesse exatamente onde me tocar. Não precisava de palavras, a gente se entendia no olhar, no ritmo dos movimentos, nos suspiros baixinhos que escapavam vez ou outra. Era como se nossos corpos estivessem conversando sozinhos, sem que a gente precisasse interferir. Eu deixava as mãos passearem por ele sem cerimônia, sentindo os músculos tensos, o calor da pele, o arrepio vindo de cada beijo que ele deixava nas minhas costas, no meu pescoço, na curva da minha cintura. A sensação era de descoberta, mas também de familiaridade, como se aquele momento já estivesse escrito em algum lugar. Ali, presos no elevador, eu me permiti, sem máscaras, sem receios, só desejo, só pele, só toque. Foi intenso, mas ao mesmo tempo leve, um tipo de entrega que não se explica, só se sente. Quando tudo acalmou, a gente ficou ali, meio deitado no chão do elevador, usando a mochila dele como apoio. As luzes continuavam oscilando e o silêncio da madrugada parecia até respeitar o que tinha acabado de acontecer. Ficamos ali por um tempo que eu não soube medir. A respiração voltando ao normal, o corpo ainda quente, a cabeça tentando entender o que aquilo tudo significava. "Você tá bem?" Ele perguntou, passando a mão de leve pelo meu cabelo. "Tô. E você?" "Melhor do que achei que estaria preso no elevador." Rimos juntos, riso solto, leve, como se a tensão toda tivesse virado uma memória boa. Aquele estranho agora já não era tão mais estranho assim. Eu conhecia o cheiro dele, a textura da pele, o jeito como ele dizia meu nome baixinho. Era louco pensar que poucas horas antes a gente nem sabia da existência um do outro. "Isso vai ser coisa só de elevador?" Ele perguntou. Eu fiquei em silêncio por um instante. Não sabia, não tinha resposta certa, mas sabia que algo tinha mudado ali dentro. E não era só a forma como ele me tocava, era o jeito como ele me olhava depois, com calma, com vontade de ficar. Não sei quanto tempo a gente ficou ali, deitados lado a lado, trocando carinhos leves e palavras baixas. O tempo, que antes parecia arrastar, agora corria como se tivesse pressa de nos tirar dali. E foi quando eu comecei a cochilar, encostada no ombro dele, que a luz parou de piscar, acendeu de vez, como se o elevador tivesse decidido acordar também. Logo em seguida, o barulho das engrenagens voltando à vida. A cabine tremeu, deu uma leve sacudida e começou a descer. Devagar, meio hesitante, mas descendo. A gente se olhou sem saber o que dizer. Parte de mim queria rir, outra queria pedir mais 5 minutos, só mais um pouco ali dentro, naquele mundo à parte que a gente criou sem querer. Mas não tinha mais volta.
O elevador chegou ao térreo e a porta se abriu com aquele tilim irritante normal. Acabou o encanto, ele disse, tentando brincar, mas com um olhar que denunciava um certo aperto. Eu arrumei o cabelo como deu, ele ajeitou a camisa amassada, a gente trocou aquele olhar cúmplice cheio de coisas não ditas e saímos, juntos, silenciosos. A recepção estava vazia, como a gente imaginava. Só uma câmera no canto piscando sua luzinha vermelha, talvez registrando nossa saída torta de um elevador que tinha parado por quase 8 horas. Não falamos nada. Caminhamos até a porta da frente e paramos ali, debaixo da luz cinza da manhã começando a nascer. "Quer uma carona?" ele perguntou. Pensei por um segundo, a cabeça já voltando para o mundo real. Trabalho, rotina, problemas. Mas também tinha ali uma vontade danada de não soltar aquele momento ainda. "Quero." E fui. O caminho até minha casa foi em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era daquele tipo de coisa no ar. No rádio, uma música baixinha preenchia o espaço entre a gente. E em determinado momento, ele segurou minha mão no console do carro, como se ainda quisesse ter certeza de que aquilo tudo tinha mesmo acontecido. Chegando na porta do meu prédio, ele estacionou, olhou para frente por alguns segundos e só depois virou para mim. Eu sei que a gente se conheceu de um jeito meio fora do normal, mas eu queria te ver de novo, fora de um elevador, se possível. Eu sorri e ali eu vi. Ele não era só um cara bonito, cheiroso e com um beijo bom. Tinha algo no olhar dele, algo sincero, um tipo de cuidado que não se vê todo dia. "Me liga", respondi simples e desci. Entrei em casa com a cabeça girando, tomei banho e me joguei na cama. O corpo ainda lembrava do toque dele e minha mente tentava entender tudo. Não era só tesão, foi mais. Tinha sido físico, claro, mas também íntimo, pessoal, algo que invadiu sem bater na porta. Fiquei o dia inteiro revivendo os momentos, as palavras trocadas, o toque, a entrega. Aquilo não saía da minha cabeça, e por mais que eu quisesse manter o controle, a verdade é que aquele estranho tinha mexido comigo. 2 dias depois, ele mandou mensagem. "Se eu disser que estou pensando em você desde aquela madrugada, vai parecer exagero?" Respondi rápido. "Vai parecer sincero, e eu gosto disso." Marcamos de nos encontrar num barzinho perto do trabalho. Dessa vez com luz, com gente em volta, com a cidade pulsando do lado de fora. Mas o jeito como ele me olhou quando me viu entrar era o mesmo, e eu senti de novo aquele friozinho na barriga. Conversamos por horas, rimos, bebemos vinho, comemos batata frita, falamos de tudo. E quando ele me levou até em casa de novo, no carro, com as luzes da cidade passando pela janela, eu sabia que aquela história ainda estava longe de acabar. Dessa vez, foi ele quem subiu comigo. E foi diferente. Não tinha mais o impulso do momento, a adrenalina de um elevador parado. Mas tinha algo mais bonito ainda. A vontade de repetir, de descobrir o outro com calma, de transformar aquela história improvável em algo que talvez, só talvez, tivesse futuro. A gente continuou se vendo, primeiro com uma frequência tímida, um café, um jantar, uma noite aqui, outra ali. Depois foi ficando mais constante. Um dia ele esqueceu a escova de dente na minha casa, no outro trouxe uma muda de roupa. E quando percebi, ele já estava dormindo lá 3, 4 vezes por semana. Não foi perfeito, tínhamos ritmos diferentes, manias esquisitas, dias ruins. Mas o que nasceu ali dentro daquele elevador foi crescendo do lado de fora também. Foi virando carinho, respeito e parceria. E sim, desejo também. Um desejo que não apagava com o tempo, só ganhava formas novas mais intensas. Hoje, quando entro no elevador,
Sempre penso nele, no Rafael, o estranho que virou íntimo, que descobriu meu lado doce e também o amargo, que viu minha bagunça e não saiu correndo, que me conheceu no momento que eu nem sabia que estava pronta para ser conhecida de verdade. E quer saber? Se eu tivesse a chance de reviver aquela madrugada, faria tudo de novo, igualzinho. Olá, meus amores, boa noite mais uma vez. E vocês acabaram de ouvir mais uma nova história aqui nesse novo canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu comentário. O que é que vocês fariam no lugar dessa mulher, desse homem? Ou me conta, você já ficou presa ou presa em um elevador e acabou se apaixonando por essa pessoa? Deixa aqui nos comentários. Fiquem bem, fiquem em paz, boa noite e até a próxima história.